Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e aqui vamos à criação das paredes. Então, clicando nesta parede que a gente tinha aqui antes, vamos em editar tipo e aqui temos a nossa janela com os nossos parâmetros e seus valores. Aqui precisamos estar atentos a algumas coisas. Por exemplo, a família que ela pertence, parede básica, e o tipo dela, que é a parede externa número 1, de 12 centímetros. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos duplicar esta parede. Eu gosto sempre de começar com um ponto, para sempre que eu criar alguma coisa, ela ficar acima das outras nas listas de famílias e materiais. Então, vou colocar aqui ponto interna 15 centímetros, certo? Depois que eu dupliquei ela, eu vou vir aqui em estrutura, em editar. Aqui eu tenho a estrutura da minha parede. Então, se eu clicar em visualizar, eu vou ver que no meu centro eu tenho a alvenaria de bloco, eu tenho nas extremidades aqui o chapisco, certo? O chapisco. Tenho aqui o reboco, a massa acrílica e a pintura externa. Então está assim dividida a nossa parede, certo? Aqui temos os materiais utilizados, que são os que eu falei anteriormente, e a espessura de cada um. A espessura total eu tenho aqui 12 centímetros, certo? Mas como agora criamos uma parede de 15 centímetros, precisamos fazer alguns ajustes. Então vamos começar aqui do zero. Eu vou excluir todos esses materiais, excluir. O da estrutura eu não consigo excluir, certo? Esse que está no limite do núcleo. Eu vou continuar excluindo aqui. Então aqui, a gente tem, clicando em estrutura, temos uma lista, onde temos substrato, camada térmica, acabamento 1 e 2 e a camada de membrana. Então, por exemplo, nossa estrutura aqui é uma alvenaria de bloco. Eu vou utilizar uma de tijolo. Então, eu vou clicar nesses três pontinhos e eu vou abrir um navegador de materiais. Aqui temos o nosso navegador de materiais, certo? E aqui a gente pode pesquisar, por exemplo, um tijolo. Então aqui temos os nossos tijolos, que eles estão pré-definidos deste template. Então, por exemplo, temos uma alvenaria e podemos duplicar esta alvenaria e criar uma que a gente queira. Por exemplo, tijolo em pé, 15 centímetros. Então aqui eu tenho o meu material, certo? Então eu criei um material a partir de outro que estava aqui. Então nas paredes a gente vai utilizar desta forma. Mais para frente eu vou ensinar a criar um material do zero. Então em tijolo eu vou clicar em OK. Então aqui temos o nosso material, certo? Então agora nós vamos alterar o nosso tijolo. Um tijolo em pé tem 9 centímetros. Então se a gente quiser agora colocar outros materiais, a gente clica em inserir. Aqui a gente tem que ficar atento também a outro detalhe. Aqui é indicado o lado externo da parede e aqui o lado interno da parede. Então, se eu colocar um elemento aqui para cima, eu vou estar colocando ele no lado externo da parede. Se eu colocar ele para baixo,
eu vou estar colocando ele para o lado interno da parede. Então aqui vamos atrás agora do chapisco. Vou deixar em estrutura, vou clicar em 3 pontinhos e vou escrever chapisco. Eu vou utilizar esse aqui e vou dar um OK. Então a gente pode ir definindo a espessura. Por exemplo, um chapisco de 0,005 metros, certo? Ou 0,5 centímetros. Podemos adicionar outro material. Vamos colocar ele depois do nosso chapisco. Aqui em por categoria, eu clico em 3 pontos e vou atrás agora do meu reboco. Escrevo aqui reboco. Tenho ele aqui. Dou um OK e coloco a sua espessura. Por exemplo, 0,02 metros, 2 centímetros. Então, podemos ver aqui na visualização que ele está adicionando os materiais. E agora a espessura total da nossa parede é de 11,5 centímetros. Vou continuar inserindo e vou colocar para baixo aqui e vou colocar uma massa corrida, porque como é para o lado interno, não precisa ser a acrílica. Então, massa corrida. E vou colocar aqui uma espessura, perdão, de 0,5 também. Aí, e por último, eu vou adicionar a minha pintura acima. Então eu vou colocar aqui em inserir e vou colocar para baixo. Certo? Aqui em estrutura, vou colocar para acabamento 1. Vou por categoria, 3 pontinhos e procuro uma pintura. Vamos ver se tem alguma aqui. Temos aqui, por exemplo, uma pintura interna em gelo. Vou clicar em OK e utilizar ela mesma. Certo? Mais para frente eu vou ensinar a criar uma pintura. Certo? O material de pintura. Eu vou lá para cima agora. Então eu vou clicar aqui e vou inserir um outro componente. Vou levar ele para o lado externo da nossa parede e vou escrever o mesmo nome dos elementos que estavam anteriormente. Então, chapisco, ele vai ter 0,005. Vou inserir reboco, vai ter 0,02. Então aqui eu vou inserir um novo material, inserir, vou escrever massa corrida e vou colocar 0,005 também. Certo? E aqui eu vou inserir um novo material. Vou colocar uma pintura interna gelo com, por exemplo, 0,005. E aqui também 0,005. Como podemos ver, colocando esses materiais desta forma, obtivemos uma espessura total de 16 centímetros. Podemos ajustar isso, por exemplo, alterando o nosso reboco para 1,5 centímetro, certo? Agora temos uma espessura total de 15 centímetros. Podemos dar um OK. OK novamente, certo? Podemos ver que a nossa parede já foi alterada para a parede interna de 15 centímetros. E eu vou clicar aqui embaixo, ó, nível de detalhe baixo, vou colocar em alto. Salvar o projeto. E aqui temos a nossa parede. A pintura, a massa corrida, o reboco, temos aqui o chapisco, a nossa estrutura,
Certo, pessoal? Então é assim que a gente vai criar as nossas paredes. Então agora, clicando na parede, vou vir em editar tipo, vou duplicar esta daqui e vou escrever ponto externa de 20 centímetros. Ok, vou em editar aqui estrutura. Então aqui em estrutura, tijolo em pé 15 centímetros. Vou clicar nos 3 pontinhos e vou duplicar este elemento. E vou colocar tijolo deitado 20 centímetros. Aplicar. Vou dar um OK. Certo? Aqui eu vou alterar a sua espessura para 14 centímetros. Então agora temos uma parede externa de 14 centímetros. Poderemos trocar a massa corrida, por exemplo, para uma massa acrílica. Temos aqui uma massa acrílica. Uma pintura que seja externa. Então aqui pintura externa. Poderemos trocar aqui embaixo também. Massa acrílica. E aqui a pintura interna para uma pintura externa. Certo? Vou dar um OK. OK novamente. E a nossa parede está aqui. Então temos duas paredes. Uma parede para partes internas e outra para partes externas da nossa edificação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até a próxima!